Olha, existem poucas autobiografias no mundo do rock que são tão diretas, tão honestas e, ao mesmo tempo, tão controversas quanto Scar Tissue. É o livro do Anthony Kiedis, lançado lá em 2004. Nele, o vocalista do Red Hot Chili Peppers mergulha de cabeça na própria vida, e o que ele revela é um mundo de excessos, de muita criatividade, mas também de verdades que são, assim, bem perturbadoras. Para a gente conseguir entender de verdade o impacto e toda a polêmica desse livro, vamos analisar a história em 4 partes. Primeiro, a fantasia do rock and roll. Depois, o ciclo vicioso do vício. Em seguida, as verdades mais difíceis e, por fim, o legado cheio de cicatrizes que o livro deixa. Então, vamos começar com aquela parte do livro que fascina tanta gente. A vida quase inacreditável que o Kiedis levava, mesmo antes do Red Hot Chili Peppers estourar de verdade. O livro é simplesmente lotado de histórias incríveis da juventude dele. É um retrato de uma vida totalmente mergulhada no lado mais selvagem da cultura de Hollywood. Imagina só, Tesher como babá, atuar com Sylvester Stallone, tudo isso antes mesmo da banda ser famosa. Parece roteiro de filme, né? Mas para ele era só a vida acontecendo. E essa citação aqui é bem interessante porque ela captura a filosofia que deu origem a um dos maiores sucessos da banda, a música Give It Away. A ideia toda nasceu de uma conversa com a cantora Nina Hagen, quando ela deu uma jaqueta cara para ele, explicando essa coisa da generosidade, de passar as coisas para frente. Esse espírito de comunidade artística era o lado bom, sabe? A parte positiva da fantasia do rock and roll que ele descreve no livro. Só que essa fantasia tinha um lado muito, mas muito sombrio. E agora que a gente entra na parte ruim da história. O vício devastador em drogas que acabou definindo boa parte da vida do Kiedis e da própria história da banda. Kiedis chega a descrever que a cocaína dava pra ele uma sensação de poder absurda, tipo, que ele poderia ser presidente se quisesse. Mas essa euforia toda veio com um preço altíssimo pra saúde, pras amizades e pra carreira dele. E o ponto crucial é que nem as maiores tragédias conseguiam quebrar esse ciclo. Pelo contrário, depois que o amigo e guitarrista original da banda, Hillel Slovak, morreu de overdose, Kiedis não parou. Na verdade, ele mergulhou ainda mais fundo, usando a própria tragédia como uma desculpa para usar mais. E aqui a coisa fica chocante. Essa é uma das passagens mais perturbadoras do livro. Nela, o Kiedis admite um ato que, para muitos leitores, é indefensável. Não importa se ele não sabia a idade da garota no início. A decisão de continuar, mesmo depois de saber a verdade, é um dos pontos mais sombrios de toda a confissão dele. Agora, a gente precisa olhar para as partes, digamos, mais feias da história. E elas são definidas tanto pelo que o Kiedis revela sobre a infância dele, quanto, e isso é crucial, pelo que ele escolheu deixar completamente de fora do livro. Com apenas 11 anos de idade. É aqui que a vida de Kiedis foi moldada pelo pai, um ator de meio período e traficante de drogas. Esse trauma que ele mesmo documentou mostra um pai que não só apresentou as drogas para o filho, mas também arquitetou a vida sexual dele desde muito cedo. Isso sugere que o Kiedis, na verdade, nunca teve a chance de ter uma infância normal. Dá para argumentar que ele nunca teve chance, ponto. Mas para muitos críticos, a parte mais problemática de Scar Tissue não é o que está escrito ali, mas sim o que está visivelmente faltando. O livro fala bastante sobre o ano de 1990, mas foca só no lado criativo, a criação do álbum Blood, Sugar, Sex, Magic. Só que, como a gente vê aqui, algo muito mais sombrio aconteceu naquele ano, algo que Kiedis simplesmente decidiu ignorar. E essa omissão, a omissão completa de uma condenação criminal, muda completamente a forma como algumas pessoas enxergam a tal honestidade do livro. O argumento de muitos críticos é o seguinte: omitir uma condenação confirmada de uma biografia que se propõe a contar tudo não é um esquecimento, né? É quase uma admissão de culpa, só que sem palavras. Foi uma escolha deliberada de esconder uma parte da própria história. Então, no fim das contas, qual é a moral da história de Scar Tissue? O próprio título já dá uma boa pista sobre o legado complicado que ele deixa. No final, o livro é um documento cheio de contradições. Por um lado, é celebrado pela honestidade brutal em alguns assuntos, mas por outro, é condenado pelo silêncio em outros. Ele mostra cicatrizes que ele quer que o público veja, mas esconde muito bem outras.
Scar Tissue continua sendo um documento essencial do rock and roll, mas profundamente falho, e nos deixa pensando sobre as cicatrizes que o autor carrega, aquelas que ele causou e, talvez o mais importante, aquelas que ele escolheu esconder.